Nesse vídeo a gente vai falar sobre como planejar um mês de conteúdo, o que é importante levar em conta nessa hora e no final eu ainda vou mostrar como eu planejo os meus conteúdos. Eu quero te mostrar que planejamento não é um bicho de sete cabeças e que você vai conseguir fazer o seu assim que terminar esse vídeo. Eu sou Glauber Oliveira, aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta na hora de planejar é o objetivo. Eu sei que isso pode soar um pouco óbvio, mas a gente precisa falar disso, porque todo conteúdo que a gente cria, ele serve a um objetivo. Então eu não estou simplesmente postando conteúdo aqui de forma aleatória. Muito pelo contrário, cada post que eu faço, cada vídeo que eu faço, tudo que eu publico está servindo a um objetivo que eu já planejei lá no começo. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E com relação aos objetivos, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é que você defina objetivos que são alcançáveis. A gente tem a tendência de, quando vai planejar alguma coisa, principalmente aqui nessa área, a gente colocar objetivos muito altos para dar aquela impressão de que a gente está fazendo algo grande, algo imponente. Só que o que eu digo para você é que você evite isso, porque quanto maior o seu objetivo, quanto mais distante ele tiver, mais difícil vai ser para você traçar a rota até ele, para você se organizar e para você conseguir até mesmo entender o que vai ser preciso durante todo esse caminho. Eu recomendo que você planeje objetivos menores que você vai conseguir alcançar e que você vai ter uma visão clara do que você precisa fazer para chegar até lá. Outra coisa que eu considero muito importante a respeito de objetivo e que eu recomendo que você não faça é colocar métricas como o seu objetivo. Por quê? As métricas, elas dizem muito mais a respeito do comportamento das pessoas do que sobre um resultado em si. Então, se eu defino lá, por exemplo, que o meu objetivo para esse mês é ter 300 seguidores, não tem como eu ir lá do outro lado e fazer a pessoa clicar no botão. Muitas vezes, mesmo ela gostando do meu conteúdo, mesmo ela vendo o conteúdo ali até o final, às vezes acaba que ela esquece de seguir, ela passa ali pelo conteúdo e no outro dia ela vê de novo e esquece de novo. Isso acontece. Às vezes a gente faz isso, eu faço isso, tenho certeza que vocês fazem também. Então, não é muito legal a gente fazer isso, principalmente se você estiver começando, porque no começo a gente sabe que o ritmo é mais devagar, demora para as pessoas engajar, demora para as pessoas começar a ver os nossos conteúdos, então não é uma boa ideia colocar isso como objetivo, vai acabar ficando demorado para alcançar, a gente vai ficar fazendo, parece que não acontece. A gente pode sim tentar acelerar isso às vezes com campanhas de anúncio e tudo mais. Só que eu acho mais interessante a gente colocar objetivos que dependem só de nós. Eu posso colocar aqui que o meu objetivo é fechar a minha agenda. Eu quero, sei lá, vamos supor, eu dou conta de atender 5 clientes no mês. Então eu coloco que o meu objetivo aqui com o conteúdo é atrair esses 5 clientes por mês. E aí, para isso, eu posso fazer anúncios, eu posso intensificar aqui as minhas postagens, eu posso trazer assuntos que são relevantes, que eu já vi que despertam ali um certo interesse, assuntos que já trouxeram clientes para mim, eu posso abordar aquilo ali com mais profundidade, são coisas que dependem de mim. Outra coisa que também é muito importante é que a gente seja simples no nosso planejamento. E a melhor forma de fazer isso é definir um único objetivo. Por quê? Quanto mais objetivos a gente começa a colocar no nosso planejamento, mais complexo aquilo vai se tornar, porque eu vou ter que pensar em cada objetivo, o que eu vou ter que fazer para alcançar cada um, eu vou ter que tentar organizar qual objetivo eu vou cumprir primeiro, como eu vou estruturar ali tudo que eu tenho que fazer.
Então, quanto mais coisa eu vou colocando nesse planejamento, mais complicado ele fica, mais difícil fica para eu alcançar os objetivos e mais demorado, mais esforço eu vou ter que fazer. Aí, beleza, fui lá definir o meu objetivo. O próximo passo agora é a gente definir os temas. E aqui pode parecer um pouquinho óbvio eu falar isso, mas é importante. Os nossos temas precisam estar de acordo com os nossos objetivos. Eu vou explicar aqui. Vamos supor que eu sou um designer gráfico. Eu já trabalhei com isso, então eu sempre gosto de dar esse exemplo. E aí eu tô lá, eu quero 5 clientes no mês para fechar a minha agenda. Eu não vou perder meu tempo trazendo temas, por exemplo, de como definir uma paleta de cores, qual a importância da psicologia das cores, ou então o que é o espaço de respiro no layout. Eu não vou perder meu tempo fazendo esse tipo de conteúdo que é, vamos dizer assim, educativo, conteúdo que só serve para quem é designer. Não. Em vez disso, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar um processo criativo, eu vou mostrar ali o meu portfólio dos clientes que eu já atendi, eu vou documentar ali um processo inteiro que eu fiz desde a hora que eu atendi esse cliente até o resultado final. E aí eu posso fazer isso em vídeo, eu desde o começo indo lá, tendo uma reunião com o cliente, desenvolvendo alguma coisa ali no computador, criando a marca, criando a identidade visual, entregando o resultado final, mostrando como que aquilo ficou lá no ponto de venda do meu cliente. Isso vai chamar muito mais a atenção de quem pode ser o meu cliente. Isso vai falar para aquela pessoa, olha, esse cara entende do que ele está fazendo. A pessoa vai conseguir ver o resultado, ela vai conseguir entender o que eu posso fazer por ela. Então, o meu tema precisa contribuir para o meu objetivo, senão eu estou só replicando aqui, produzindo conteúdo e isso não vai me levar a nada. Aí, maravilha, fui lá, defini os meus temas, já sei o que eu vou falar. Agora, a próxima etapa, a gente vai definir a nossa frequência de postagens. E aqui tem algo que eu preciso falar, que é o seguinte: a sua frequência de postagens, ela precisa condizer com a sua disponibilidade, principalmente se você faz tudo sozinho, porque no começo dificilmente a gente tem uma equipe para cuidar da produção do nosso conteúdo, então a gente tem que gravar, a gente tem que editar, a gente tem que escrever, a gente tem que fazer absolutamente tudo. E isso toma muito tempo. E se você já tem, às vezes, outro trabalho e está fazendo aqui o digital como algo que ainda é um extra, vamos dizer assim, algo que ainda está começando, você não fez ainda essa transição completamente para o digital. Então você vai ter um tempo reduzido. Então não dá para eu colocar uma frequência de postagens muito grande, sendo que eu tenho um tempo ali que já é um pouco mais limitado. Então eu preciso pensar nisso antes. Bom, eu tenho aqui, sei lá, 2 horas no meu dia, ou às vezes 3 horas no meu dia. Quanto conteúdo eu dou conta de produzir com isso? São 3 conteúdos por semana? Beleza, vou produzir 3. Ah, eu consigo fazer 5. Maravilha, 5 conteúdos por semana. Ainda para mim é muito, eu consigo fazer 2 por semana. Faça os 2. É melhor que você coloque algo que você vai dar conta de fazer do que você tentar falar, por exemplo, que eu vou fazer 3 posts por dia. Eu vou fazer um Reels, eu vou fazer um carrossel e eu vou fazer um outro post lá estático sobre algum assunto. E aí você não dá conta de fazer isso, você fazer isso por, sei lá, uma semana e quebrar e não conseguir mais acompanhar. Isso inclusive te prejudica, já falei sobre isso aqui em vários vídeos. Então, o que a gente precisa fazer é encaixar a criação de conteúdo dentro da nossa rotina. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, é muito interessante, você pode assistir depois. Mas vamos lá, bora continuar. Então, agora que a gente já definiu objetivo, frequência, temas, a gente vai começar aqui a distribuir esse conteúdo no nosso planejamento. E eu estou aqui com o meu quadrinho, que a gente vai de novo aqui e eu vou mostrar para vocês como distribuir esse conteúdo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu separei aqui
o conteúdo aqui da semana, então a gente tem aqui de segunda a sexta. Por que que eu coloquei de segunda a sexta? Hoje, esse é o padrão que eu sigo. Eu não faço publicações nem no sábado, nem no domingo. Eu prefiro deixar esses dias para eu ficar off. Eu não entro em rede social, eu não fico postando, eu não fico conferindo métrica. Eu me desconecto disso aqui. Então, eu deixo aqui de segunda a sexta, que eu sei que é o que importa aqui para mim, é onde as pessoas estão vendo. Geralmente, final de semana também, ninguém está preocupado em ficar rodando rede social. Agora a gente vai distribuir os nossos temas. Só que para a gente distribuir os nossos temas, tem mais uma coisa que é muito importante, que a gente precisa definir quais vão ser os formatos de postagem. E aqui, quando eu falo de formatos, eu estou falando de se eu vou fazer um vídeo para o YouTube, se eu vou fazer um Reels, se eu vou fazer um vídeo para o TikTok, se eu vou fazer um carrossel para o Instagram, se eu vou fazer um post estático para o Instagram, que é aquele post que é só uma imagem, eu vou definir quais são os formatos que eu vou colocar aqui. Então, para a gente pegar de exemplo, eu vou falar aqui de um planejamento para Instagram. Então, no Instagram a gente tem alguns formatos. A gente tem Story, a gente tem Reels, a gente tem Carrossel e o post estático. Ok, vamos colocar esses posts aqui. Então, eu já defini os meus temas. E agora, eu defini que eu vou fazer 3 Reels por semana e eu vou fazer 2 posts por semana, sendo um carrossel e um post estático. Agora eu vou distribuir isso aqui. Olha só como que a gente vai fazer. Então aqui eu defini no meu planejamento, e tudo isso aqui é você que vai escolher e definir o que você vai fazer. Eu defini que no meu planejamento eu quero fazer 4 stories todos os dias. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 stories. Eu vou colocar aqui, ó, o símbolozinho aqui, ó, do story. Tá esquisito. Pera aí, gente. Fazer aqui, ó, o símbolo aqui do story, ó. Story. Isso aqui vamos falar que é o símbolo do stories. Eu vou fazer 4. Beleza, então vai ter 4 stories todos os dias. Story aqui. Então a gente tem 4 stories aqui nos 5 dias da semana. Beleza. E aí a gente vai ter 3 Reels. Então eu vou colocar aqui, ó, 3. Vou colocar aqui para a gente saber que é um vídeo. Então tem aqui, ó, 3 Reels. E aí eu vou fazer esses Reels 3 dias da semana. Então eu decidi que se vão ser 3, eu acho interessante a gente colocar eles espaçados, para a gente ter uma frequência mais constante do que eu pôr 3 Reels aqui, um depois do outro, e ficar 2 dias sem postar nada, e depois mais os outros 2 dias do final de semana. Então eu coloco aqui, ó, um na segunda, aí eu vou colocar aqui um na quarta, e eu vou colocar um aqui na sexta. Então aqui, ó, a gente já tem 3 Reels por semana. Deixa eu só terminar de fazer aqui os quadrinhos, ó. Beleza, a gente tem então aqui já ó, os 3 Reels por semana. Agora eu vou encaixar os meus 2 posts. E aí, eu defini que eu vou colocar o carrossel na segunda e eu vou colocar o post estático na quinta. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um carrossel. E o carrossel eu vou fazer esse símbolozinho aqui, ó, que é o símbolozinho lá do Instagram quando a gente tem post de carrossel. Então, eu vou pôr um carrossel aqui. E aqui um post estático. Um post estático. Vou colocar aqui, ó, um desenhozinho aqui, ó, para fazer que se fosse uma imagem. Beleza. Agora eu já sei aqui aonde eu vou ter cada publicação. Você não precisa fazer aí desse jeito com símbolo. Você pode escrever 4 stories, Reels, 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 carrossel, post estático. Faça da forma que você vai entender. Beleza. Aqui a gente já
definiu aqui o que a gente vai colocar cada dia da semana. Aí, lá atrás, quando você definiu os temas, agora você vai vir aqui e vai distribuir os temas. Então, por exemplo, no Story, beleza, o Story é algo mais situacional, você vai postar ali o que está acontecendo na hora, no dia, beleza. Só que aqui no Reels, vamos supor, no meu primeiro Reels, eu defini que eu ia fazer um conteúdo sobre portfólio, eu ia mostrar o meu portfólio. Então, eu vou fazer um vídeo aqui sobre portfólio. E aí você pode escrever isso, você pode fazer no papel, você pode usar o Trello, você pode usar o Notion, você pode usar até mesmo o Google Agenda para você definir o que vai ser cada tema aqui. A forma como você vai escrever isso aqui é a forma que for mais fácil para você. Beleza, então aqui eu defini que o tema 1 meu vai ser portfólio. Aí depois o tema 2 aqui do meu Reels vai ser um processo criativo, eu vou gravar eu fazendo. E aí eu defini que o tema 3 vai ser eu explicando um resultado que o cliente teve, eu explicando como foi o processo para criar aquela marca. Beleza, já defini os temas. Aí no meu carrossel, o meu primeiro tema que eu defini foi que eu ia fazer um carrossel de imagens de uma identidade visual que eu criei. Maravilha! Então aqui ó, o tema aqui do meu carrossel vai ser esse. O tema aqui do meu post estático, eu defini que eu ia falar sobre um problema que é muito comum das pessoas que ainda não têm a identidade da marca definida. E aí eu ia colocar uma chamada aqui e ia colocar uma legenda aqui depois no meu post falando. Então a gente vai definir esses temas. E aí aqui eu já consegui criar os temas para uma semana inteira. E aí o que eu vou fazer depois que eu tiver terminado isso aqui, eu vou fazer das outras semanas. E se você assistiu aquele vídeo meu, onde eu ensinei você a criar 5 conteúdos na semana, você sabe que a gente consegue definir os temas antes de ir lá e produzir o conteúdo. Aqui no planejamento, você não vai produzir nada, você só vai definir o que vai acontecer em cada dia. Então, eu sei que aqui vai ser esse assunto, aqui vai ser esse assunto, aqui esse. É isso que a gente vai fazer. E aí, isso aqui, depois aqui, ó, você pode até colocar, ó, semana 1, aí aqui você pode colocar aqui, ó, semana 2, e aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou escrever para ficar mais fácil. Vamos imaginar que aqui já coloquei aqui, ó, semana 2, então vai ser igual o que eu fiz aqui. Aí depois a gente vai ter a semana 3, vai ser os mesmos conteúdos, eu só vou mudar o tema, então tá aqui, ó. E depois na semana 4, eu também vou fazer aqui esse mesmo formato. 4 stories, um Reels aqui, um carrossel aqui, outro Reels aqui, um post aqui e outro Reels aqui. Deixa eu só corrigir uma coisa, que aqui ó, é 1. Senão a gente esquece. Aqui é 1, ó. É um Reels aqui. Senão fica 3 Reels por dia, a gente confunde. Ó, é um post em cada dia e 4 stories aqui. Beleza, você já conseguiu definir aqui o que vai ser feito em cada semana. Aí você pode falar para mim, Glauber, eu tô achando que isso aqui é muito conteúdo para mim. Que eu tenho aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3 Reels por dia, mais 3 Reels por semana. Gente, isso aqui às vezes eu me confundo na hora de falar. E eu tenho aqui mais um carrossel, mais um post. Eu acho que é muito. Tudo bem, você pode diminuir. Porque se você for ver aqui, ó, são 5 numa semana, são 4 semanas, então são 20. Talvez seja muito conteúdo para você produzir, 20 conteúdos. Mas eu recomendo de novo que você assista o meu vídeo, porque lá eu ensino você a produzir conteúdo em pouco tempo. Mas vamos lá. Eu ainda acho que é muito.
Ok, o que a gente vai fazer? A gente vai começar então a reduzir a frequência. O que eu tiro então se eu quero reduzir a frequência? Eu vou tirar aqueles que eu acho que vão ter menos impacto. No Instagram, a gente sabe que o Reels ele chega para mais pessoas, que ele impacta mais. Então, eu vou manter o Reels e eu vou tirar aqueles que eu considerar secundário. Então, eu vou tirar já aqui de cara um post estático, que eu sei que ele tem um pouco menos de engajamento que um carrossel. Aí agora ficou 4. Só que eu ainda acho que 4 é muito. Então eu vou deixar só os 3 Reels por semana. Então eu vou tirar aqui o meu carrossel. Agora a gente só tem aqui, ó, 3 Reels por semana. Isso vão dar 12 posts por mês. Só que aí você pode falar, Glauber, eu ainda acho que 12 posts, 12 Reels é muita coisa para eu produzir. Não sei se eu vou dar conta. Sem problema, vamos tirar mais um. Vamos deixar 2 Reels na sua semana que fica um conteúdo leve e eu vejo aqui que é o mínimo para você conseguir ter uma frequência. Eu acho que se você postar só uma vez por semana, fica um pouco fraca, então vamos deixar 2. Só que aí, em vez de você deixar esses 2 Reels aqui, um na segunda e um na sexta, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai trazer um Reels para terça e o que era de sexta, você vai trazer para quinta. Então, eu vou ter um Reels aqui e eu vou ter um Reels aqui. E aí a gente tira esse Reels daqui da sexta-feira, ó. Tá aí. Agora a gente tem 8 posts por mês para você fazer. E você já vai saber qual vai ser o tema de cada um, porque você já planejou. Os seus stories, você não precisa planejar o que vai falar assim, porque o story a gente faz do que está rolando aqui no momento. Então, o story você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa planejar a respeito do story é em que momento do seu dia você vai fazer. Porque é importante também a gente ter definido isso. Ó, agora de manhã, sei lá, das 9 às 10, eu vou gravar 4 stories aqui para eu postar um pouquinho da minha rotina aqui na manhã e conversar com a galera aqui que está me seguindo. Tá feito, é isso. Se você quiser fazer mais, você dá conta de fazer mais, você pode aumentar o número aqui também. O legal do Instagram é isso, se você postar pouco, você ainda consegue manter o engajamento aqui, você consegue manter a conexão nos stories porque as pessoas estão ali te vendo, mesmo que não tenha muito post no feed. E assim a gente consegue planejar. É claro, tem muitas coisas aqui que têm algum impacto no planejamento, no resultado final que a gente vai ter. Se eu posto pouco conteúdo, o resultado ele vai ser um pouco mais lento. Isso aqui é regra da internet, gente, não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Quanto mais volume de postagem a gente tem, mais visualizações a gente tem, mais as pessoas vão ver e mais chances a gente tem de alcançar o nosso resultado. Isso é, vamos dizer assim, até matemático. Porém, você ainda vai conseguir o seu resultado postando menos. Você só vai levar um pouco mais de tempo. Então a gente precisa equilibrar entre o que eu dou conta de fazer e o resultado que eu quero atingir para a gente fazer o melhor possível naquele momento. E por que que é importante você ter isso aqui? Isso aqui vai te dar muito mais previsibilidade, isso aqui vai te dar flexibilidade para você se organizar na sua rotina, para você saber o que você tem que fazer. Isso vai te dar mais produtividade também, porque se eu já tenho tudo aqui definido, o que vai ser feito, eu não vou gastar horas do meu dia ali, às vezes, pensando, nossa, que conteúdo que eu vou postar. Não, já está tudo aqui, ó, já está definido. Esse planejamento aqui que eu mostrei para vocês, a gente não gastou o quê? 5 minutos para fazer isso aqui? Se você viu o meu vídeo, você vai saber como definir os temas, como
separar um dia para você ir lá escrever, produzir, gravar, tá tudo naquele vídeo onde eu fiz sobre você, criar conteúdo apenas com 1 hora por dia. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Lá está explicado como você vai preencher esse quadro aqui. E aí, para a gente finalizar o vídeo aqui, tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente falar também a respeito do planejamento. E a primeira delas é que você se comprometa com o seu plano. Porque muitas vezes a gente planeja, a gente vê ali e fala, bom, beleza, eu vou fazer. Só que aí você faz a primeira semana, aí você faz a segunda semana, aí parece que não está dando resultado, que não tem nada acontecendo. Aí você desiste, você fala, quer saber, cara, deixa isso para lá, não está dando certo, vou fazer outra coisa, deixa isso aí, vou fazer do meu jeito, vou seguir a trend que saiu aqui agora, sei lá, você inventa qualquer outra coisa e abandona o plano. Não faça isso, porque o seu plano, ele só vai dar, você só vai saber se deu certo ou não, ou caso não tenha dado certo, o quão perto você chegou, se você executar ele até o fim. Então não abandone, comprometa-se com seu plano. A próxima coisa que eu falo aqui também é que você adapte esse plano, adapte o que você vai fazer à sua realidade. É o que eu já expliquei ali no início do vídeo. Você provavelmente vai ter um tempo limitado, ou talvez você vai ter muitas outras tarefas no dia que vão exigir que você acomode esse plano dentro da sua rotina. Então, pensa nisso antes de você simplesmente colocar lá que você vai fazer 3 conteúdos por dia, 5 conteúdos por dia. Pensa nisso, eu vou dar conta de fazer? Eu vou conseguir cumprir isso até o final? É muito importante, gente. Outra coisa que também, né, que eu já falei, de você seguir com o plano até o final, quando você segue com ele até o final, você vai ter uma noção exata de como que foi isso, se você conseguiu, você vai entender do que você é capaz de fazer em um mês. Se você não conseguiu, você vai ter a visão clara do que ficou faltando para alcançar aquele objetivo, o que faltou. Cara, eu acho que se eu trouxesse aquele tema aqui, eu conseguiria aquele um cliente a mais. Eu acho que se eu fizesse uma postagem a mais na semana, eu conseguiria fechar a minha agenda, faltou pouco para eu fechar. Você vai conseguir ver o que ficou faltando, você vai conseguir entender aonde você não foi muito bem, aonde você errou, aonde dá para corrigir, aonde dá para se aperfeiçoar. Então é muito importante, planejou, segue até o final do plano. Você vai ver também se a meta que você colocou foi muito alta, ou se ela foi baixa demais, você conseguiu bater ela ali, sei lá, na segunda semana você já tinha batido a sua meta. Então você consegue ir ajustando isso para você trabalhar ali sempre da forma mais eficiente possível, tendo os resultados que você quer alcançar. Então, agora que você já entendeu como planejar o seu conteúdo, como distribuir os temas, como escolher os formatos que você vai postar, agora que você já entendeu o que é importante na hora de planejar o seu mês de postagens, assiste esse outro vídeo aqui, onde eu te ensinei a criar o seu conteúdo com apenas 1 hora por dia. É um vídeo que vai complementar tudo que a gente viu aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Hoje, 80% das pessoas que assistem os meus conteúdos ainda não são inscritos. Clica aqui também no gostei para o YouTube saber que esse vídeo te ajudou e poder entregar para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!